paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8. Eu vou ler a parte B. Eu vou ler o versículo 2 todo para você. Fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, Deus nos coloca no deserto com propósitos. Jesus Cristo também passou pelo deserto por 40 dias. Aqui o povo de Deus ficou 40 anos. E nós precisamos entender que esse processo que Deus faz conosco do deserto é uma forma dele ter um contato direto conosco, sondar o nosso coração, e através das humilhações que nós passamos nesse processo, Deus vai medindo para ver se a gente vai até o final, se nós vamos aguentar, se nós vamos conseguir avançar, se nós vamos guardar os mandamentos dele no nosso coração, se nós vamos fazer aquilo que ele realmente quer que a gente faça. Então a gente passa por um processo muito árduo durante esse processo do deserto. É muito complicado. Só quem atravessa que sabe. E não são todos os crentes que atravessam o deserto. O deserto, muitas vezes, Deus coloca aqueles que Deus sabe que tem força para atravessar, que Deus tem propósitos grandes na vida daquelas pessoas. Não são todos os crentes que atravessam desertos. Não são. Então, se você está passando por um deserto hoje, agradeça o Senhor, porque através desse deserto, você conseguiu ter um contato direto com Deus, você aprendeu a orar, você aprendeu coisas do plano espiritual que se você não tivesse entrado nesse processo, você não conseguiria ter entendimento. Você não conseguiria de forma alguma ter um crescimento e uma evolução espiritual. Então Deus faz com que a gente passe por esse processo, que é uma faculdade, que você está estudando, que você está ali aprendendo com Deus muitas coisas, conhecendo o plano espiritual, aprendendo como que os demônios agem. Ao mesmo tempo, Deus está entrando com a libertação, Deus está entrando com um processo em que a gente está evoluindo, a gente está conhecendo o Senhor. Então, tudo tem um propósito. Quando a gente caminha durante muito tempo no deserto, quando chega o finalzinho do processo, que a gente já está quase para entrar na cidade de Canaã, que é a cidade da promessa, onde mana leite e mel, nós já estamos exaustos. Vamos fazer uma comparação para você entender. Quando nós estamos, por exemplo, passeando numa duna, você está no nordeste do país, você está lá passeando numa duna, se você fizer um trajeto muito longo, você se cansa muito, porque o sol é escaldante e a areia é fofa. Então, quando você pisa, o seu pé afunda, você faz uma força com o corpo para você levantar aquele pé de novo, para você dar um próximo passo, você afunda de novo. Não é como você andar numa parte plana, numa parte firme, aonde você tem uma estabilidade e você consegue caminhar com mais facilidade. Você pode ver que tem pessoas que estão caminhando, às vezes, numa duna, e ela até desequilibra. Ela cai, ela tomba, porque vai afundando, de acordo com o peso do corpo, você vai afundando. Então, o caminhar é escaldante. O caminhar é exaustivo. E Deus sabe por todos os processos que você passou aí nesse deserto. Então, quando chega o finalzinho, quando a gente já tá para sair, você já tá exausto, você já não aguenta mais esperar. Você entra num processo de choro, num processo de cansaço, num processo em que Satanás sabe que você tá no seu limite e ele começa a criar situações e circunstâncias para que você venha ficar até sem paciência, para que você não tenha mais prazer em fazer nada, porque é cansativo. Então Deus está falando para você através dessa palavra, calma, porque você já está no processo final para sair desse deserto. Deus já está caminhando você para você receber as suas bênçãos, a tua exaltação. A sua exaltação será tão grande quanto o processo de sofrimento que você passou. Porque Deus é um Deus justo até nesse sentido, irmãos. Se Ele nos dá uma aprovação de muitos anos, a exaltação que Ele vai dar é de acordo com o processo de sofrimento que você passou. Então, não existe perda com Deus. Uma pessoa que está no mundo, por exemplo, ela vive a ascensão, ela vive o glamour, né? O aplauso do homem.
Ela entra num processo onde ela é benquista, bem aceita, porque ela já chegou num patamar financeiro, ela conseguiu ter uma fama. Quando tem uma queda, quando acontece alguma coisa, não existe recompensa no final daquilo que ela passou. E muitas vezes ela passa por um processo de dor e muitas vezes ela vai pisando em outras pessoas para chegar muitas vezes onde ela quer. Isso acontece muito. Tem algumas que estão no mundo, não conhecem Deus e começam a crescer honestamente. Mas quando tem uma queda, não tem quem dê suporte, porque ela não está na presença de Deus, ela não sabe nem a quem buscar. Ela não sabe como fazer, ela não sabe como orar. E ela, muitas vezes, ela está num processo, por exemplo, que às vezes ela está passando por uma aprovação e ela não tem estrutura nenhuma para conseguir chegar, avançar, crescer, porque ela não tem Deus na vida dela. Nós temos Deus conosco o tempo todo. Então, mesmo que você esteja passando por um processo de provação, você tem Deus te sustentando. Você tem Deus ali conversando com você, te dando suporte, lutando com os demônios, para que você não venha cair numa depressão. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, parar de pensar no passado, ficar ouvindo músicas antigas, não ficar recordando coisas que você viveu lá atrás, por quê? Porque através dessas lembranças, através dessas atitudes, você traz a depressão para a tua vida. E o demônio entra e ele começa a judiar de você através da sua memória, através das lembranças, para que você se afunde mais na depressão. A depressão é excesso de passado. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos atravessando um processo de provação, porque se a gente entra nessa situação, se a gente não vigia, a gente acaba caindo num processo de depressão profunda. Porque você já está numa caminhada em que você está esperando uma promessa, o tempo de Deus judia muito da gente. É um tempo demorado, é um tempo super complicado de ser entendido, de ser compreendido, de ser exercido na nossa vida. Né? Muitas vezes você ouve pessoas falarem a respeito de tempo, às vezes nem passou por um processo tão tenebroso com Deus, às vezes fala porque a palavra, ouve a palavra, passa para frente, faz uma pregação, mas às vezes a pessoa não tem uma experiência nesse sentido com Deus. Eu falo para vocês porque eu tenho experiência nesse sentido e eu sei o quão é difícil esperar. Eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei o quanto é complicado você aguardar. Mas Deus está falando para você, o processo final, quando você for receber a vitória, vai ser muito maior do que o processo de sofrimento. E você acaba esquecendo o sofrimento que você passou. Porque a alegria é muito maior. Então, acalma o teu coração, porque Deus sondou você durante todo esse processo de deserto que você está passando. Deus queria ver o que tinha no teu coração. E Deus queria ver principalmente se você ia conseguir manter e sustentar os mandamentos dele durante esse processo de sofrimento. Porque os fracos não conseguem passar por esse processo. Eles corrompem o processo. Eles não aguentam, eles não conseguem. Então eles acabam voltando para o mundo, acabam fazendo aquilo que desagrada o coração do Senhor, vão fazer as coisas de acordo com a vontade deles, porque eles não conseguem ficar até o final. E Deus vai honrar você porque você tem honrado o Senhor nesse sentido da espera. E Deus nos honra, e honra de uma forma sobrenatural aqueles que esperam nele. A palavra dele mesmo fala que as pessoas vivem os grandes milagres, geralmente quem vive, quem consegue ultrapassar esse processo, ter essa virada, são aqueles que esperam, aguardam no Senhor. Deus sabe o quanto seu coração está apertado, Deus sabe o quanto você está cansado e cansada, que você não aguenta mais. Tem pessoas que estão anos aqui, tem pessoas que ficam alguns meses e já ficam num desespero enorme. Imagina essas pessoas que estão há anos, aguardando bênçãos e promessas do Senhor. Não é um caminho fácil, só os fortes conseguem aguentar tanto tempo. E Deus não dá uma guerra maior e uma situação tão árdua para soldados fracos. Deus só pega os grandes guerreiros para poder passar por esse processo. Então a gente precisa se sentir até meio que vitorioso diante dessa situação, porque se nós fôssemos fracos, Deus não daria uma prova tão acirrada. Aguarda, porque o processo é muito maior, a vitória é muito maior. O ministério que Deus tem para você, Deus não vai dar para outro. É seu. Tudo aquilo que Deus te deu, encaixa para você. Aquilo que Deus te deu é de Deus em primeiro lugar, emprestado para você. Mas a partir do momento que Ele te deu, que Ele colocou no teu caminho, no teu propósito, e falou que aquilo é teu, que Ele vai te entregar, que é para você atravessar o deserto, que você vai ter a sua vitória,
Deus está mandando falar para você, aquilo que Ele te deu é teu e é de Deus, e ninguém tira. Então toma posse dessa palavra. Não é hora de você desistir, é hora de você persistir, é hora de você acalmar, porque você já está caminhando para sair do deserto. E você não está entendendo por que esse processo está tão apertado, está tão acirrado. Você está cansado de uma caminhada. É uma caminhada muito complicada, uma caminhada árdua. Né? Eu dei o exemplo das dunas para você entender, né? Dei para você entender mais ou menos como que é o processo espiritual que você está passando. É cansativo e o corpo da gente sente. O corpo da gente, ele reflete tudo que acontece no nosso emocional. E Deus está falando para você que todas as perdas que você achou que você teve, na verdade, são ganhos diante do Senhor. Tudo que você perdeu, que aos seus olhos você perdeu, você vai ganhar lá na frente. Teve situações aqui que você viveu, que isso que estava na tua vida era um paliativo. O que Deus tem para você é seguro, é eterno e vai te trazer paz. Então Deus está falando para você, não chore mais pelas coisas paliativas que entraram na tua vida. Se Deus arrancou, se Deus tirou, não traga mais. Porque Deus vai trazer aquilo que traz paz para você. Que vai caminhar e que vai agregar na tua história. O que você perdeu era um paliativo. Ah, mas por que Deus permitiu isso, missionária? Porque através desse paliativo, Deus te tornou mais forte. Deus sondou o teu coração para ver se você ia sair dos caminhos dele. Porque quando Deus coloca situações constrangedoras na nossa vida, pessoas demoniadas na nossa vida, Deus vai medindo para ver se nós vamos permanecer na presença dele ou se nós vamos desistir, porque a promessa começa a ficar acirrada. Às vezes você ora anos aí para um relacionamento e no final das contas você vê que aquilo ali não, sabe, não tem jeito, não vai, né? Você não entende por que você está perdendo essa situação, mas Deus está falando para você, isso daí era um paliativo para ensinar você a orar, para ensinar você a caminhar com ele, para ensinar você a seguir em frente, para ensinar você que a presença de Deus é mais importante do que um relacionamento. Então isso que era paliativo na tua vida foi para você crescer, foi para te ensinar a caminhar. Agora Deus vai trazer coisas seguras para você, que vai fazer parte da tua vida, que vai te trazer paz. Você estava no emprego aí que te trouxe dor de cabeça, numa situação em que te trouxe constrangimento, Deus está falando para você, era um paliativo. Era para te manter de pé, para fazer você caminhar, para você ter objetivo, para você ter ocupação. Agora Deus vai trazer aquilo que te traz paz, que vai fazer você crescer, que vai fazer você evoluir, que vai fazer você avançar. É assim que Deus faz. Então tem situações que Deus permite na nossa vida que não são eternas. Aquilo ali não vai ficar agregado na nossa vida, na nossa história. Não vai fazer parte do nosso grande testemunho lá na frente. É algo que Deus permitiu para que você aprendesse a orar, aprendesse a caminhar, aprendesse a seguir em frente. Depois Deus vai lá e dá a grande mudança, faz a grande virada e traz aquilo que é eterno, que vai trazer paz para a nossa vida, que vai agregar, que vai caminhar junto, que vai formar, vai fazer parte de um grande projeto de Deus que vai formar algo maravilhoso na nossa história. Então a gente precisa sempre confiar no Senhor. E Deus está falando para você, levante a tua cabeça, melhore a tua autoestima, porque Deus te fez único e te fez única. A sua beleza é única. Você vai ser amado sim, você vai ser amada sim, porque vai ter alguém que vai amar você do jeito que você é, com as características que Deus te deu, com a beleza que Deus te deu. Então não se sinta inferior com relação a nada e nenhuma situação que você tem vivido. Porque o que Deus tem para você não encaixa em outra pessoa. O que Deus faz é perfeito. Então você não pode ficar agora diante da situação que você está vivendo se sentindo inferior porque você teve perdas nessa caminhada, você perdeu, aí você está se sentindo inferior, você está achando que você é feia, que você é feio, que você está acima do peso, ou que você está magro demais, ou que seu biotipo não vai agradar ninguém, porque ninguém nunca vai gostar do teu corpo, porque você não se encaixa diante dos padrões do sistema. Deus está falando para você, esquece tudo isso. Deus já tem uma história escrita para você. Aquilo que era paliativo já saiu. Deus vai trazer o que é concreto, o que é eterno para tua história. Aquilo que vai agregar, aquilo que vai te trazer paz. Aquilo que vai caminhar com você e vai fazer parte do grande projeto de Deus na tua história. O testemunho que você vai dar não é o que você viveu lá atrás. Não é do paliativo. O testemunho que você vai contar é do que Deus vai fazer daqui para frente na tua história.
porque você vai ter um grande romance para contar, uma grande história de amor para contar, você vai ter um grande testemunho de reviravolta financeira para contar, de cura, de transformação, de libertação, de superação. Grandes milagres você vai ter para contar daqui para frente. Então agora é hora de você levantar a tua cabeça, de você se reerguer, de você acalmar, porque o processo que você está passando é um processo para você entrar na cidade de Canaã, para você tomar posse da terra prometida, aonde mana leite e mel. Por isso que tá tão cansativo, tá tão complicado e você não tá entendendo esse processo. E você tá achando que Deus está te esquecendo nesse lugar, que não tem mais jeito, que você não vai viver o que Deus te prometeu, porque vai acontecendo de repente. Você já está caminhando para isso. Deus não vai deixar você morrer depois de tudo que você passou, depois de tudo que você sofreu, depois de tudo que você orou, tudo que você aguentou. Não, não vai. Deus está tirando muita coisa ainda da tua vida, porque não vai fazer parte do novo cenário. Pessoas invejosas, pessoas que não querem o teu bem, pessoas que te amaldiçoam, pessoas que não conseguem conviver com a tua alegria, com a tua prosperidade, com aquilo que você que tem para receber nas mãos de Deus, Deus não vai deixar junto. Então não ligue para o que falam de você, porque o que falaram de você vão ter que prestar conta, é Jesus que vai te justificar. O que estão falando não terá poder sobre a tua história, porque Deus vai levar você para onde Ele designou, porque é a última palavra do Senhor. Então não tem que ter medo de nada, tem que simplesmente agradecer o Senhor e acalmar e descansar em Deus. Então não vai perder suas noites de sono, não se preocupa, você não vai morrer nesse deserto, você já está caminhando, já está no finalzinho dele, por isso que você está cansado e cansada desse jeito, você já não está aguentando mais. Então tem que deixar Deus agir, tem que deixar Deus trabalhar. Né? Não vai vir como um conto de fadas, irmãos, porque Deus não trabalha dessa forma. Mas Deus vai fazer com que as coisas encaixem na sua vida. Tudo que é de Deus é perfeito. É que nem, por exemplo, um quebra-cabeça. Você já viu como que as peças se encaixam? Com Deus é assim, não tem complicação, é simples. As coisas se encaixam e não tem dor de cabeça, não tem problema, não é nada forçado. A união que Deus faz tem um encaixe perfeito, não é amarração, não é algo obrigatório, algo que vai amarrar, vai sufocar, não. Vai simplesmente encaixar e o encaixe é perfeito. Então é isso que Deus tem para fazer na tua vida em todos os sentidos da tua história. Tudo vai se encaixar, tudo vai ficar no lugar, que é o que Ele já está fazendo. Por isso que você não está entendendo, tá? Essa bagunça, você não está entendendo o que está acontecendo, você está achando que é o fim, que você orou em vão, né? Teve coisas que saiu da tua vida que você não estava esperando, mas Deus está falando para você, tudo que era paliativo, Deus está tirando, para trazer aquilo que é eterno para tua história, para que você venha caminhar. Então para de se sentir feio, de se sentir feia, se sentir menor do que o outro, do que a outra. Para de ficar se comparando, porque você tem o seu valor, você tem a sua beleza, e você tem um Deus que cuida de você o tempo todo. E do mesmo jeito que Deus te ama, do mesmo jeito que você é perfeita e perfeito para Deus, vai vir uma pessoa para a tua vida que vai agregar e vai ver todas as suas virtudes. Não deram valor ao que você é, ao que você foi? Problema de quem não deu valor, porque você tem valor. Tem gente que só dá valor depois que perde, irmãos. Deixa Deus trabalhar a tua história, levanta a tua cabeça, para de chorar. Ah, mas eu perdi um emprego lá atrás e eu não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir coisa melhor. Se você ganhava bem, você vai ganhar muito melhor ainda naquilo que Deus tem para você lá na frente. Quando Deus nos tira do deserto, irmãos, é para compensar. Ele faz 7 vezes mais do que nós tínhamos lá atrás. Satanás, ao longo do deserto, ele vai devastando a gente. Ele vai engolindo muita coisa que a gente tem ainda no deserto. Eu falo isso porque eu já passei por isso. A gente entra no deserto com determinadas coisas, Satanás vem ao longo do período que a gente está caminhando, destruindo o pouco que nos resta. Lá na frente, depois quando a gente sai do deserto, Deus vem com a exaltação e Ele restitui tudo que foi arrancado. Então toma posse dessa palavra e descansa no Senhor. Você já está caminhando para sair do deserto. Essa fase vai passar. Já está caminhando aí para coisas novas. Deus já está trazendo a reviravolta para a tua história. Você só precisa acalmar. O que Deus tem para você é muito grande. Então suporte esse processo de dor, esse finalzinho de cansaço que você tá, porque depois Deus vai compensar tudo.
Na hora que chegar a alegria, o cansaço passa, você vai ter coisas grandes para administrar, você vai parar de pensar em coisas pequenas, você vai começar a pensar em coisas grandes, porque o que Deus vai fazer na tua vida é grande, aí você vai estar numa movimentação, preocupado com coisas muito maiores, né? Se hoje você está preocupado aí com pequenas contas para pagar, daqui a pouco você vai estar preocupado em como aplicar o dinheiro que Deus está trazendo para tua história. Então, deixa Deus trabalhar, porque Ele já está preparando você para a virada. E vai ser uma virada grande, gloriosa, aonde o nome de Deus será totalmente glorificado na tua história, porque vai ser algo sobrenatural. E as pessoas vão perceber que aquilo ali sozinho você não iria conseguir. Que a mão de Deus está na tua história. Que é isso que a gente quer, que Deus se manifeste na nossa vida e que quem não acredita na nossa caminhada com o Senhor, venha ver que Deus é conosco. E nessa virada, nessa caminhada, você vai ter coisas grandes para administrar. Então toma posse dessa palavra, tá? Não se desgaste com nada. Simplesmente espera, porque já está às portas a cidade de Canaã. Tá às portas aí a promessa de Deus na tua vida, o lugar aonde você vai usufruir de tudo aquilo que você tem direito, né? Em todas as circunstâncias da tua vida e em todas as situações da tua vida.